né? Mas primeiro eu queria agradecer, Mari, sua presença, né? É, é bem gostoso ter você aqui, é muito importante, é um passo muito importante que eu tô querendo dar com a escola, né? E por acaso, né, a gente vai ter o seu apoio, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? A gente fez magistério junto, a gente foi para a faculdade junto e mudamos de cidade para o mesmo lugar também, então a gente tem bastante história de amizade e é um prazer poder ter você, que além de minha amiga, é uma super especialista, né, estudiosa do assunto que a gente precisa falar. E faz algum tempo enfim, você já prestou assessoria aqui para a escola, né, com a equipe, sobre esse tema da educação das relações étnico-raciais na infância. E a escola passou a se adequar a algumas orientações que a gente recebeu de você. A gente tem muito passo a dar ainda, mas a gente começou, né? A gente precisa começar. Então a gente começou e a gente já tem um olhar um pouquinho mais cuidadoso com relação à educação das relações étnico-raciais. E por acaso, antes dessa pandemia, eu tinha comentado com uma mamãe aqui da escola que também estuda o tema, que eu gostaria que eu estava sentindo um pouquinho de trava, né? Então, qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Como que a gente vai fazer para avançar nesse tema, né? No nosso papel? E uma das coisas que eu sentia falta era chamar os pais para esse debate. Né? Por quê? Porque não adianta a gente deixar aqui dentro da escola o trabalho fechadinho aqui, porque na verdade ele nem é para isso que a escola serve, né? A escola serve para a gente ter uma movimentação junto com a sociedade, né? Então eu travei nesse sentido. Eu falei, e agora? Como que nós vamos convidar os pais para esse debate também? Né? E levar para casa das nossas crianças né, a pouca coisa e expandir o que a gente está fazendo aqui. Então, é, e aí veio a pandemia e esse assunto ficou, e de repente a gente teve aí uma explosão de pensamentos sobre o tema racismo por causa do caso nos Estados Unidos. E aí eu falei, bom, é a hora da gente começar a chamar nossos pais para debater o assunto. Então agradeço você ter vindo. E agradeço os pais que estão aí assistindo, as professoras da escola, todo mundo, que eu acho que é um assunto importante que a gente precisa trabalhar junto. Tá? Ai, Falei. legal. Eu também agradeço o seu convite, fiquei muito feliz de estar de novo, né, com a Kingdom School pela segunda vez. Você já recuperou a nossa trajetória junto, né? Então já faz aí, a gente ficou quase uma década estudando como ser professoras juntos, né? A gente começou nessa empreitada e terminou os estudos nela também. E depois você seguiu, a gente até trabalhou numa mesma escola junto, e também era uma escola bilíngue, né? Então são várias coincidências com esse momento de professora de escola bilíngue. Então eu fico muito feliz, e eu acho que esse é um passo fundamental também. Então a gente trabalha com a formação de professores e a gente trabalha com a formação da comunidade escolar também, né? Porque uma escola não é só formada dos professores, mas é formada de quem faz parte dela, que são os alunos e que são os pais. Então, na medida em que a gente tem os pais debatendo assuntos que são pertinentes ao universo escolar, a gente tem outras ideias, né? Outras mensagens que podem chegar até a escola a partir dessa perspectiva que os pais vão construindo, né? Com os debates que a instituição vai promovendo. Então, institucionalmente também é um passo muito importante, né? É uma atitude antirracista, né? Então, trabalhar com a formação de professores, trabalhar com a formação da comunidade escolar, são processos que caminham na construção do que é uma educação antirracista. Então, estamos num Mas, bom caminho, né? então tá, vamos lá. Eu queria começar com uma frase que você trouxe na sua assessoria aqui na escola para as professoras como enfim, um warm-up, né? Vamos pensar um pouquinho sobre o racismo no Brasil. Então, a frase é a seguinte: para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns
tem o preço da marginalização e da desigualdade imposta a outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. Essa frase ela é de uma diretriz voltada para escolas, mas eu acho que foi muito importante aqui quando você trouxe, porque a gente que não é negro, né? A gente se sentiu no problema. Então, peraí, esse é um problema de todos nós. Né? Então, eu acho que eu queria que você começasse falando um pouquinho do reconhecimento mesmo, né? De você reconhecer que na sociedade que você vive existe alguém desigual nesse sentido. Isso. Então, essa é uma frase incrível, né? A relatora dessas diretrizes é a professora Petronilha, uma professora da UFSCar, e ela construiu esse texto junto com o movimento negro e traz orientações incríveis. Então, ele tanto serve para a escola, absolutamente feito para isso, mas ele serve sobretudo para a informação das pessoas que estão interessadas em educação de uma maneira geral, né? E essa coisa de emergir as dores, né, que tem sido gerado com isso, é uma informação muito importante, e isso serve para todos nós. Então, como a gente está numa sociedade, né, vamos falar da questão brasileira, da sociedade brasileira, ela é formada sobretudo, assim, as principais populações das mais visíveis, as que são contabilizadas no censo, a gente tem outras categorias étnicas que a gente poderia citar aqui, mas a gente vai se focar na categoria negra e na categoria indígena, né, que são as principais citadas pelo censo racial e as que são, de alguma forma, contempladas pelas diretrizes também. Essas categorias passam por essas condições, né, de trabalhar com os medos, com as incertezas, com as inseguranças, mas às vezes o nosso pensamento acaba sendo limitado, porque a gente acaba, principalmente quando as pessoas são brancas, elas acabam por pensar que esse é um problema da população racializada. E essa população foi historicamente racializada pelo projeto colonial, que foi implementado pela população branca, não pela população branca, você, Juliana, né? Mas por toda essa ascendência que fez parte do projeto de colonização do Brasil, né? Então, quando a gente fala de privilégio, e falando de privilégio da população branca, a gente tem que reconhecer que essa desigualdade no Brasil não é de uma diferença apenas. Muitas vezes, quando a gente pauta a questão racial, a gente está trabalhando só com as medidas da diferença. E o que a gente tem não é diferença, não é que eu tenho uma cor de pele preta e você tem uma cor de pele branca. Muitas vezes tem muitos livros infantis que acabam só trabalhando nessa questão. E a gente diz que é uma análise superficial do assunto. Porque o que implica na questão do racismo e nos problemas que a gente tem na sociedade é que o fato de você ter uma pele branca e eu ter uma pele negra gera uma desigualdade entre a gente, para além das nossas intenções, entendeu? Então, mesmo que você não tenha intenção, a nossa relação é uma relação desigual. Então, andando nós duas na rua, há muito mais chance de eu ser parada, fiscalizada e violentada pela estrutura do Estado, ou seja, pela polícia, do que você. Mesmo que você não faça nada e mesmo que você não tenha essa intenção. Por quê? Porque está construído no imaginário social que eu tenho mais propensão a ser alguém suspeita, a cometer um delito, alguma coisa errada, do que você, né? Ninguém vai pensar isso de você. Aconteceu um roubo. Provavelmente fui eu que roubei, não você. Então a gente está falando de uma desigualdade e que ela é secular. Faz séculos que ela foi estruturada, né? Aí é por isso que também a gente fala dessa questão no âmbito estrutural, porque ela atinge vários níveis da sociedade, várias organizações da sociedade, entendeu? Então é isso, assim, trabalhar com racismo é uma questão que dói, trabalhar com educação das relações étnico-raciais é reconhecer o racismo, e se a gente quer adquirir uma postura antirracista, a gente precisa primeiro reconhecer que o racismo existe na sociedade e que a gente faz parte dele, mesmo que a gente tenha muitas boas intenções pela frente. Tá, Mari, falando nisso, né, quando a gente estava conversando sobre a live, você falou para mim que ele poderia ser, ele é um tema desconfortante, né? Ninguém adora falar de racismo, né? Ninguém acha super prazeroso falar de um tema que machuca, né? E aí você me trouxe isso e eu senti um alívio. Eu falei, nossa, porque eu tô sentindo um desconforto, então não é só comigo, né? E às vezes a gente, por
por esse desconforto, a gente não convida os pais a debater, a gente não convida a nossa equipe a discutir, e a gente não traz para nossa casa, como pais e mães de crianças pequenas, né, ou de, enfim, de crianças, esse tema, né? Porque a gente sente assim, bom, meu filho nunca falou nada desse assunto, então não está na hora da gente conversar, né? Ou se não, outra coisa que eu já ouvi, que eu queria que você comentasse essas duas coisas, né? Uma das coisas é, não chegou na minha família ainda, então eu não comentei com meu filho, eu não falei sobre racismo com meu filho. E a outra coisa é, o meu filho trouxe uma frase racista para casa, ou, por exemplo, que eu já ouvi de uma mamãe. Meu filho falou que não gosta da pessoa porque ela é preta. Eu não gosto daquela tia porque ela é preta. Né? Então foi essa frase da criança. E aí, claro, os pais não estavam preparados para lidar com a questão e a orientação foi: filho, não pode falar assim, né? Não fala assim, acabou o assunto, né? Então, assim, comenta um pouquinho pra gente, né? Agora pensando que a gente está falando mesmo com papais e mamães aí que estão buscando alguma orientação. Essas situações que você trouxe traz algumas características, né, que tem a ver com os estudos das questões raciais. Então, por exemplo, esse medo e esse desconforto que você relatou em primeiro tem a ver muito com essa questão do privilégio branco e perceber que esse seu lugar de branco está sendo colocado em questionamento. Quer dizer, peraí, eu tenho alguma coisa a ver com isso, não é? Então, por isso que eu me sinto desconfortável com a situação, né? Eu acho que é um primeiro passo fazer esse reconhecimento. Mas é preciso enfrentar esse desconforto, entendeu? Então, a partir do momento que você sente esse desconforto e sabe que tem alguma coisa de errada na sociedade, tem um segundo passo que é agir. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema que eu estou sentindo, não é? Porque é isso, assim. Então, enquanto para a população branca se trata de um desconforto, quer dizer, sair do seu local, né, enfim, de conforto, como a gente tinha dito, um local de equilíbrio, por exemplo, para a população negra, isso muitas vezes representa a morte, né? Está falando de morte de vida interrompida de criança, inclusive, né? A gente tem aí vários relatos, especialmente há muito tempo, mas do ano passado para esse ano isso ficou muito evidente, inclusive pela propagação das mídias, do assassinato de uma série de crianças, né? Criança que estava com uniforme escolar, indo e tomou tiro, né? E pergunta para a mãe, poxa, ele não viu que eu estava de uniforme escolar? Então essas crianças são mortas. Então, assim, se eu quero realmente ser antirracista, eu tenho que sair desse meu local de conforto e pensar assim, como é que eu vou fazer para educar meu filho? Então, uma primeira opção, e aí lembrando disso, né, quando a gente fala de relações étnico-raciais e no meu lugar de mulher negra, né, recuperando essa minha ancestralidade, é muito importante a gente dedicar a nossa fala para alguém que seja ancestral. E eu queria dedicar essa live, essa fala que eu estou fazendo aqui com vocês para todas essas crianças que infelizmente tiveram suas vidas interrompidas, porque depois que elas morrem, elas viram nossos ancestrais, né? Então, nessa intenção de que, inclusive, elas possam de alguma forma, com esse poder, com essa sacralização que agora elas têm na condição de ancestral, ajudar a reorganizar e reequilibrar esse processo que a gente tem, né? Então, fazer esse enfrentamento significa botar em questão essa coisa do privilégio branco, né? Muitas vezes, uma prática da sociedade branca é de silenciar o racismo. E isso é histórico também. Então, não fala sobre isso, não chama assim as pessoas. Mas se isso apareceu, é porque é um problema que está evidente, não é? Então, eu preciso levar isso em consideração e poder trabalhar com o meu aluno ou com o meu filho, o que é que ele pensa e como é que ele está pensando sobre isso. Então, a professora, eu tô brava com a professora porque a professora é negra. Será que é por isso que você tá bravo com ela? Você já pensou que ela podia ficar brava com você porque você é branco? Será que faz sentido ela ficar brava com você porque você é branco? Esse, por exemplo, é um trocar a pergunta, um reverter a pergunta, muito interessante. Primeiro porque faz a própria família pensar nessa questão de ser branco, né? Então, assim, se colocar também como um grupo racial, né? E aí você é um grupo racial, embora você seja um grupo racial que está na condição de privilégio social. E aí,
questionar esses outros espaços, essas outras situações que vão se defrontar na sua vida, né? Então você também trouxe no relato, isso não chegou na minha casa, né? Que é um pensamento que muitas pessoas trazem também. Isso está na nossa sociedade o tempo inteiro. Então, se na sua casa só tem referências brancas, só tem histórias, né, de personagens brancos, se a gente só passa desenhos com personagens brancos, se a gente sai na rua e só reconhece, só valoriza as representações brancas, é porque o racismo está na sua casa, né? E é uma única raça que tem voz na sua casa, é a raça branca. Então, é por isso que é importante esse auto-reconhecimento, reconhecer-se como branco e perceber esse lugar de privilégio. Então, você vai numa loja de brinquedos, como a gente estava comentando agora há pouco, e só tem bonecas brancas, é preciso que você perceba isso. E é uma ótima oportunidade para você falar com sua criança. Olha, você está vendo que nessa loja só tem boneca branca? Que estranho isso, né, filho? Na nossa sociedade tem pessoas negras, pessoas brancas. Cadê as outras bonecas? Cadê as outras representações? Vamos escolher um livro. Olha, eu vou incentivar meu filho a levar esse livro aqui, que tem um personagem negro, que traz uma história, né, afro-brasileira ou africana. Por que que eu vou incentivar? Porque é importante, né? E se eu não conseguir incentivar, eu compro e depois eu leio em outro momento. Mas eu vou começar a preencher o espaço do meu filho com outras representações. Porque uma das etapas do racismo é a questão do imaginário social. O imaginário social é o que dá acesso à construção de preconceitos. Então, é importantíssimo você desconstruir o imaginário social. Essa coisa de você não necessariamente, de você não olhar para uma pessoa preta e julgá-la imediatamente como suspeita. Ou não olhar para uma mulher negra e achar sempre que ela é babá, ou sempre que ela é uma pessoa que está ali disponível para fazer um trabalho de serviços domésticos ou serviços, enfim, para você. Né? Então, isso vai fazer parte do nosso imaginário social, que precisa ser desconstruído. Então, uma ação importantíssima dos pais é preencher esse universo das crianças com outras representações e trazer esses questionamentos nas situações do dia a dia, que são inúmeras, né? Qualquer situação que a gente tiver, essas relações vão aparecer. Então, se a gente estiver no restaurante, se a gente estiver no clube, como a gente está falando com pais que são de uma classe média, a gente está falando de uma escola particular, é muito provável que a gente frequente lugares onde só existam pessoas brancas. Portanto, a gente tem todos os espaços para fazer esse questionamento com as crianças, né? É isso, né, Mari? Mas para a gente fazer esse questionamento sem ele apesar dele estar pulando aos nossos olhos, né, a gente precisa realmente sair desse lugar de conforto, né, e chamar para um diálogo, né, com esse tema e com outros temas. Uma coisa que eu lembrei que a gente trouxe para a escola um pouquinho e que eu aprendi aqui na escola, né? Ou seja, depois que eu já tinha toda uma experiência como educadora e abri a escola, só depois, eu já tinha meus 30 e poucos anos, que eu aprendi que na hora que a gente vai falar sobre diferenças e diversidade com as crianças, a gente tem que ter em mente que todos somos diferentes, né? Porque muitas vezes eu já vi acontecendo que a Mari é diferente, né? Porque a gente está nessa classe média, a gente convive pouco e tem poucas representações, né? E pouco conhecimento de cultura africana e afro-brasileira, e daí a gente acha que aquela lá que é a negra é a diferente. E na escola, com as crianças bem pequenas, a gente consegue ver como isso foi da nossa formação, né? Porque quando a gente trabalha a diversidade com as crianças pequenas e a gente pergunta, vamos ver o que você é diferente dela, o que ela tem de diferente, o que o amigo tem de diferente, o que esse personagem do livro tem de diferente, eles trazem inúmeras características, né? E muitas vezes eles nem trazem a cor da pele como diferença, apesar da diferença estar ali, né? Então eles trazem o cabelo, os olhos, a roupa que eu tô vestindo, o que eu gosto de fazer, né? O que eu gosto de comer, da onde eu vim, da onde é minha família, que língua que eu falo. E muitas vezes a criança pequena, ela nem lembra, ela nem observa ainda por conta a diferença da cor. E muitas vezes a gente que é adulto vai falar, ela é negra, ela é diferente. Né? Então, a gente na escola já, acho que toda a equipe aqui, a gente já aprendeu a tomar esse cuidado, que todos somos diferentes, né? E isso faz com que
se a gente se deparar com algum ato racista ou com alguma fala de uma criança que necessite desse diálogo, desse chamar para pensar, a gente não coloque isso nas costas da professora negra ou da aluna negra, porque isso é um problema de todos nós, né? Exatamente, exatamente. Esse processo de desconstrução que você está falando, todos nós passamos por isso, né? A gente recebeu a mesma educação para ser professora, né? Então, nós duas fizemos magistério, nós duas estudamos na melhor universidade da América Latina, diga-se de passagem, né? E a gente não recebeu nenhuma informação sobre isso em nenhum dos 8 anos de curso que a gente fez, né? Então, se você passou por esse processo de desconstrução, eu também passei de uma outra perspectiva, porque eu vivencio a questão do racismo, não é? Então, assim, esse processo de desconstrução faz parte de todas nós. Mas é muito importante a gente não colocar as pessoas negras na condição de terem que assumir essa identidade racial. Então, isso não é uma questão que a gente precisa pontuar, não é? Então, porque senão é mais uma vez o grupo branco exercendo um papel de opressor, não é? Ah, por que que você não se define como negra? E também é uma questão da gente limitar a capacidade e a condição da pessoa, como se tudo que ela pudesse dizer ou pensar fosse a partir do viés racial, não é? Então, eu escolhi trabalhar com o estudo das áreas das relações raciais, mas também trabalho com a área do currículo, também trabalho com formação de professores, não é? Então, é exatamente isso que você está falando, né? É entender que falar das questões étnico-raciais diz respeito a todos nós, porque todos fazemos parte desse conjunto racial, mas é sobretudo reconhecer a diferença dos lugares que a gente ocupa e que relação de poder isso exerce nas relações entre as pessoas. Então, quando você trabalha, você trouxe o caso... me perdi agora o que eu ia falar, mas era do exemplo que você trouxe da criança. De que a criança não, a criança pequena, será que era isso? Por si só, ela percebeu muitas diferenças entre os amigos, né? As crianças percebem, e muitas vezes elas não citam a questão da cor da pele. Às vezes elas não citam a questão da cor da pele, evidentemente, que é um julgamento já de um âmbito moral, não é? A gente já consegue, como a gente já passou por esses processos de educação, que foram racistas, porque exatamente quando você não pontua a situação, você está compactuando. Como a gente tem uma sociedade que está estruturalmente organizada para reproduzir o racismo, se a gente não se colocar como alguém que tem intenção de combater, se organiza, se planeja para isso, a gente não combate, portanto, a gente compactua com isso. Por isso que é importante promover, na prática antirracista, você se dispor a desorganizar, desestruturar isso. Então, procurar informações, pensar que pessoas são essas, não é? Que representações são essas que você quer ocupar o imaginário mental, né? A questão do imaginário social que você quer construir na sua criança. O que eu ia dizer é o seguinte, me lembrei agora no insight. Essa questão da moralidade é uma questão que também é construída pelas crianças, embora nem sempre elas sejam pontuadas como você colocou. Então, existem muitos relatos em várias pesquisas científicas, inclusive, e também no nosso cotidiano escolar, como professora, que a gente sabe, de criança, como você disse nas falas anteriores, que chega em casa dizendo, eu não quero brincar com o amiguinho tal, porque o amiguinho é negro, não é? Ou de uma família que, por acaso, é a família negra que recebe essa criança, o seu próprio filho, dizendo, fulano e ciclano não queriam brincar comigo porque não queriam brincar comigo. Isso sempre acontece, não é? Então, assim, existe já um juízo moral que existe já não porque nasceu com a criança, mas porque a criança é um sujeito social e está no processo de formação, né? Então, se ela não percebe a representatividade dessas outras populações no cotidiano dela, ela não vai querer se juntar a isso. Peraí, eu nunca vi uma pessoa preta, sabe? Eu nunca parei para notá-la, né? E assim, os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu me relaciono, nunca pararam para tentar, nem para valorizar.
né? Então, se eu sempre vi isso como uma diferença que pertence a eles, por que eu vou me juntar a eles, entendeu? Então, é preciso desconstruir isso. E aí, essa questão que você falou de olhar para quem não é branco, né? Para os não brancos, negros e indígenas, como os diferentes, traz uma questão que também faz parte do estudo das relações raciais, que é esse lugar da normalização. Então, a sociedade branca, o grupo branco, é o lugar do normal, né? Então, é esse lugar do normal que a gente tem que sair. Quer dizer, a gente não, né? O grupo branco é que tem que sair desse lugar de normatização. Então, não são os outros que são diferentes de mim, né? Somos todos diferentes, como você cita, e como também é relatado nas diretrizes de educação das relações étnico-raciais. A questão é realmente perceber essas diferenças de relações de poder que implica em ser diferente sendo branco, em ser diferente sendo negro, sendo indígena. Reconhecer essas relações de poder e tentar lutar contra a reprodução dessas relações de poder é que é uma ação antirracista e que é extremamente necessário. Então, de maneira geral, o que a gente está trazendo aqui é que é importante reconhecer os locais que você ocupa de privilégio, e por isso pode ser de privilégio social e econômico, ou reconhecer o seu local de privilégio como norma da sociedade construída, né? Não naturalizada, mas construída, e desconstruir, né? Então, é orientar o seu filho para reconhecer essas diferenças sociais e não autorizar que essas diferenças que ele vai identificar na escola, então eu tenho uma amiguinha negra, eu tenho um amiguinho negro, e a orientação que eu vou dar para o meu filho é: você não vai deixar que ninguém ofenda essa criança, ou você não vai deixar de brincar com criança por conta dessa condição que agora você enxerga. É preciso fazer as crianças enxergarem. Porque, assim, se a gente não faz as nossas crianças enxergarem, a gente está trabalhando com outro conceito da questão racial e que é muito presente na sociedade, que é que é assim, em inglês, né, se chama colorblind, que é essa coisa de cegar. Eu estou cegando, eu vou tratar todo mundo como igual. Mas as pessoas não são todas iguais. Então, tratar como igual é um discurso muito raso, mas foi por muito tempo usado como um discurso humanista. Eu recebi muitas dessas afirmações das minhas professoras. Não, aqui na minha sala é todo mundo igual, eu não preciso trabalhar com ninguém diferente. Pois se as pessoas são diferentes e partem de lugares diferentes, na medida em que eu trabalho como todo mundo, que eu trabalho com todo mundo, como todo mundo sendo igual, eu estou naturalizando a norma que já está posta. E a norma que já está posta é a norma da sociedade branca, né? Então, eu preciso reconhecer as diferenças e autorizar essas diferenças na minha sala, para daí reconhecer essas diversidades. Eu vou escolher trabalhar com história e cultura africana e afro-brasileira. Eu vou escolher. Porque se eu não escolher, eu não estou desconstruindo o imaginário, porque da porta para fora da minha sala, tudo que ela vai ter, na grande maioria das vezes, é um mundo branco. Né? Eu vivi imersa no mundo branco. Então, você imagina como é o processo de construção de identidade de uma criança que está sozinha, porque na minha escola só tinha pessoas brancas, quando a gente fez magistério só tinha pessoas brancas, então assim, toda a minha formação estava sempre sozinha. Como que é a construção da identidade dessa criança que está sozinha e que não se vê em lugar nenhum, em nenhuma representatividade, em lugar nenhum, né? Então, é muito complicado, é preciso, assim, para ser antirracista, eu converso isso muito com o Danilo, não basta ter boa vontade, é preciso ter uma intenção propositiva, é disso que se trata a política de ação afirmativa, por exemplo. É uma proposição organizada, estruturada e planejada para enfrentar o racismo. Só de boa vontade não se combate o racismo. Sim, Mari, obrigada, viu? Acho que o pessoal tá de boca aberta ali, igual eu. Livros, a gente quer trazer esse assunto para as crianças. Daí a gente vai procurar livros que tem o tema da cultura africana. E não necessariamente precisa ser o tema do livro, né, Mari? A gente pode ter um livro sobre qualquer coisa com personagens negros, ou a gente pode ter um livro sobre qualquer assunto que tenha uma autora negra que a gente apresente para a criança. Qual que é a importância dessa pluralidade também? E como que você acha que a gente consegue se avaliar para não fazer esse julgamento eu tô mostrando pluralidade, mas eu tô julgando diferente essas questões, dando valor diferente para isso. Assim, em termos de escola,
a gente acaba organizando, fazendo essa escalonação, como você falou, né? Quer dizer, reproduzindo essa hierarquia entre as raças, quando a gente coloca aquilo que a gente chama de cultura, então vamos retomar, por exemplo, a gente pensa, a gente reconhece essa normatização do branco e chama indígenas e negros de povos com cultura, não é? Então, quando a gente fala de diversidade cultural, a gente está falando de todo mundo que não é branco. E não é porque o branco tenha cultura, mas é porque a cultura do branco é a cultura suprema, né? É disso que a gente fala quando fala de supremacia branca. Então, quando num espaço institucional, e aí vai também como um recado para os pais, né? Então, quando eles vão conversar com as suas escolas e fazer esse debate sobre a questão racial, de que forma que a questão racial está presente na educação escolar dos meus filhos, é rever se isso aparece só no dia da diversidade cultural, no dia do folclore, no dia da consciência negra. Quando eu crio esses projetos pontuais e não coloco essa representação, essa diversidade e esse debate em todo o projeto, e falando de colocar em todo o projeto, eu não estou falando de novo em votar por colorblind, que é a cegueira racial, né? Mas nele, evidentemente, explicitamente aparecendo em todo o projeto, eu estou falando de um lugar de poder. Eu estou falando de colocar o branco como norma, como representante do que é o currículo, e estou falando desses espaços, desses grupos, como representações que eu vou trabalhar em projetos pontuais. Né? Quando na sociedade brasileira a gente tem absolutamente o contrário. A população negra como sendo 54% da população brasileira, ou seja, sendo a maioria, e a população branca ou as outras populações sendo a minoria. Então, quer dizer, na verdade, a gente tinha que ter o currículo do avesso, né? Aquilo que a gente tem hoje em dia. Então, é isso. Quando a gente, para além dos projetos que a gente vai sugerir ou procurar descobrir como é que essa escola que a gente quer colocar o nosso filho trabalha, a gente tem também os materiais. E esses materiais também são materiais que a gente tem em casa, porque, enfim, a gente está falando de educação infantil e a gente está falando de uma etapa em que a educação se dá em diferentes processos. A educação sempre se dá em diferentes processos, né? Mas na educação infantil, a gente tem na casa uma extensão muito grande daquilo que também se tem na escola, mas não com tantos propósitos pedagógicos e com tanto profissionalismo quanto se tem na escola. Então a gente tem também muitos brinquedos, muitos livros, muitos filmes, e aí a gente precisa fazer essa seleção que você falou das representatividades negras. Então elas estão muito além de meros personagens. Então, assim, você tem livros que têm personagens pintados de pretos e não necessariamente falando ou debatendo sobre a questão racial. Às vezes você também tem livros que são extremamente racistas e que tem lá um personagem pintado de preto, reproduzindo, né, essa questão do racismo que a gente está aqui debatendo. Então é importante que tenham personagens negros e bem representados, então que seja bonito, que seja agradável de olhar, entendeu? Porque a gente tem, na história das representações negras dentro dos livros infantis, por exemplo, a gente tem representações que eu poderia chamar de bizarras até, né? Existem muitas pesquisadoras que estudam, uma delas, Ana Célia da Silva, estuda a discriminação do negro no livro didático. E também vai falar do livro paradidático. Então, ela vem dizer como é que foi o histórico dessas representações ao longo dos anos, né, ao longo dos processos. Então, por exemplo, no começo se tinha muita representação de uma criança negra sempre descalça, mal vestida, sempre ao lado de um animal, representando e associando essa relação, tentando desconstruir mesmo esse caráter de humanização, então aproximando o grupo negro de um grupo animal, né, que é o que as pessoas ainda fazem no dia de hoje, ao chamar de macaco, ao jogar banana no estádio, por exemplo. Então, é importante que você se atente às representações das figuras, aos autores. Então, por exemplo, tem um livro de uma autora norte-americana chamada Maya Angelou, que é uma escritora famosíssima e muito conceituada. Até o Barack Obama, por exemplo, quando foi na posse da sua primeira, né, primeiro mandato presidencial dele, a Maya Angelou foi chamada, já era muito idosa, para fazer uma fala. Então, ela é uma escritora muito referenciada. E ela tem um livro dedicado às crianças, deixa eu ver se eu anotei o nome desse livro aqui, que eu fiz umas anotações básicas aqui, deixa eu ver. Eu não anotei o nome do livro,
Mas eu acho ele já, e depois passa essa referência para você trabalhar com os pais. Embora seja um livro que trabalha em inglês, enfim, sua escola também trabalha com inglês, então não vai dar errado. Mas é um livro que vai falar sobre o medo infantil. Ele não está falando sobre a questão racial, ele está falando sobre a questão do medo infantil. Quem escreveu é uma autora, uma poetisa, uma autora, escritora negra muitíssimo famosa, muitíssimo bem conceituada no território norte-americano, ela não é tão difundida aqui. E a ilustração desse livro é feita por um cara incrível também, que chama Jean-Michel Basquiat. Basquiat é não é desenhista que ele chama, que ele fala, mas enfim, ele trabalha com essa questão dos desenhos, das representações gráficas, e ele também já ganhou uma série de prêmios. Então, assim, são duas representações negras muito importantes. Então, eu posso trabalhar esse livro com meu filho, ou, né, na minha sala de aula. É um livro que fala sobre o medo é uma coisa que faz muito parte de todos nós, inclusive do universo infantil. E no final trabalhar com a biografia dessa autora e desse ilustrador. Porque, inclusive, eu estou desconstruindo o lugar que é normalizado da população negra, que não é o lugar do escritor e nem o lugar do ilustrador. Eu estou trazendo aí para essas crianças, eu estou dizendo para elas indiretamente que as pessoas negras também escrevem livros, também ilustram livros, também representam histórias, né? Então eu tenho lá na televisão o desenho na TV comum aí, TV a cabo, né? Eu não sei se passa na TV aberta, acho que também passa. Tem lá a Doutora Brinquedos, né? A Doutora Brinquedos é uma personagem negra e ela é médica. Então, quer dizer, as crianças negras também podem ser médicas? Também podem. Então, eu posso assistir esse desenho com meu filho e pontuar isso. Olha, você tá vendo essa médica? Que linda, né? Como que é a sua pediatra? Ela parece com essa menina? Não, ela não parece. Nossa, é verdade, elas são diferentes, né? Que diferença que elas têm? Ah, a minha pediatra é assim. Ah, porque provavelmente a pediatra dele não é negra, na maioria das vezes, né? Então, reconhecendo essas diferenças, eu vou trazendo esse debate racial, sem necessariamente falar de racismo, mas eu vou evidenciando esses outros lugares e indiretamente demonstrando que a população negra também pode representar esses outros lugares e também pode estar nesses outros lugares. Assim, ele não necessariamente vai ver alguém vestido de branco, vai me ver vestido de branco e achar que eu sou a babá dos meus filhos, por exemplo. Ele pode achar que eu sou uma médica, porque ele sabe que eu posso representar e preencher esses outros lugares sociais, entendeu? Então, essas representações são muito importantes. Eu trouxe aqui, eu falei da Doutora Brinquedos. Tem um desenho infantil super bacaninha que chama Bino e Fino. Bino e Fino é um desenho que tem em várias línguas, em francês, em inglês, em Yorubá. Ele é produzido, uma animação infantil e é produzido na Nigéria. E aí ele conta várias histórias africanas, principalmente. Não é afro-brasileiras, porque elas são feitas na Nigéria, não é? Tem o filme do Piricu e a Feiticeira, que é um filme muito antigo e que vai trabalhar também com história africana, que é um filme incrível e está disponível no YouTube. Bino e Fino também, dá para você acessar o site Bino e Fino e tem lá todo o conjunto de produção que eles fizeram, todos os capítulos. Em inglês, a gente tem um desenho que o Bento, meu filho, assistia muito quando era pequeno, que se chama Little Bill. E é uma gracinha e traz uma série E é infantil, assim, ele não tá abordando a questão racial, mas é a representação de uma família negra e todo o seu cotidiano de vida, sabe? Então vai aproximando essas representações, né? Vai desconstruindo esse lugar de não existir, que a gente finge que não existe, né? Porque a população negra é a população, tá lá. E a gente tem que encarar isso, né, Maria? Existem alguns sitcoms americanos que são famílias negras, que falam pouco, né, diretamente da questão racial, mas mostram ali representações, né? Então são pessoas normais fazendo um monte de coisa, com diferentes papéis sociais e são negros, né? Então a gente tem que pensar como pai e mãe que a gente tem que encarar isso na gente mesmo, né? Passa assim na sua cabeça quando você vê uma mulher negra vestida de branco, que ela tá ali servindo alguém ou alguma coisa. Então, se isso tá ali para você, isso tá ali para os seus filhos também. E a gente precisa desconstruir, né? A gente precisa chamar ao diálogo a criança. A gente não precisa dizer à criança exatamente o que ela tem que fazer, né? Mas a gente tem que trazer ao debate, trazer ao diálogo, como a gente faz com outros temas também.
né? Então, filho, por que será que isso aconteceu, né? Por que que você acha que isso está acontecendo? E aí, claro, e orientando com o seu conhecimento, mas assim, chamar para o debate, né? Chamar para refletir sobre aquilo. Aqui atrás a gente também tem alguns livros, algumas coisas que eu recolhi aqui da escola. E a gente tem um livro bem legal aqui, que é um livro super antigo, mas a gente usa bastante na escola, que é o Crianças Como Você. Em português ele tem também em português. E eu acho muito interessante esse livro, porque ele mostra crianças diversas, né? Então são crianças reais que foram entrevistadas pelo mundo todo. Então aqui no livro as crianças se deparam com nomes diferentes, pessoas que falam línguas diferentes, famílias diferentes, né? Então tem famílias que tem um monte de irmãos, tem famílias que tem um irmão. Então tem a criança que gosta de comer tal coisa, a criança, ó, esportes. Então ele mostra a diversidade por meio de crianças reais, assim. E é um livro que enriquece muito o nosso trabalho aqui na escola, porque as crianças depois elas fazem a página delas, aí elas gostam de falar. Então fala um pouquinho de identidade e fala um pouquinho de diversidade, né? E eles se percebem diferentes, né? Todos eles têm coisas em comum e coisas diferentes. Então acho que um trabalho que enriquece bastante. E eu acho legal também, a gente tem dois livrinhos aqui que são livrinhos que são coleção indestrutíveis, é livro para bebê. Então, assim, bebê amassa, põe na boca, morde, pisa em cima e o livrinho tá aqui, ele é indestrutível mesmo. E a gente pode reparar que ele tem personagens de todas as raças, né? Enfim, de todas as cores, né? Então ele tem personagens diferentes, tá vendo? Família, né? Então é uma coisa que, se a gente não estiver refletindo sobre isso, vai passar despercebido, né? Então a gente tem que valorizar isso também na hora que a gente vai escolher um material para oferecer para os nossos filhos, né? A gente tem que falar, não, eu vou escolher esse porque ele mostra, ele tem diversidade e ele vai trazer isso para o meu filho, né? Mas você tem aí também livros que são focados na questão racial, né? Você tem um livro que é indígena, você tem um livro que é do Meu Cabelo é de Rainha, né? Que é focado na questão negra. Porque um processo é esse, né? Você também começa pelas diferenciações e você se foca num grupo em específico que você quer naturalizar também, né? Construir a presença dele no cotidiano da sua criança, né? Então, você tem ali eu tenho, por exemplo, aqui como referência. Eu não sei se eu consigo virar a tela, porque os meus estão aqui no computador. Deixa eu ver. Você tem aqui. Ó, você tem o menino Nito, que conta a história de um menino negro que chora, né? E tá falando sobre o choro, a questão do choro para a questão da formação de meninos, educando meninos, né? É uma coisa super importante, né? A expressão da sensibilidade, do campo do sensível. Então você tem aqui o Moubá, que são histórias de princesas africanas, escritas pela Kilstan de Oliveira, que é uma autora incrível, maravilhosa. Ela tem outras produções, como Black Power no Mundo de Taiô, alguma coisa assim. Você tem aqui um livro do Emicida, que é um cantor famoso, que fez um livro infantil chamado Amoras, que é belíssimo também. Também vai trabalhar com essa questão da sensibilidade e vai trabalhar com a questão da identidade racial negra. As Tranças de Bintu, que vai trabalhar com uma história africana, né, num universo africano mesmo. Vai trabalhar com a questão do cabelo, que é uma questão muito cara e muito pertinente para a construção da identidade negra. Então, assim, é importante também a gente pontuar essa formação e escolher trabalhar com ela sem medo e sem prejuízo. Muitas vezes no trabalho escolar, isso acontece muito em casa, os pais acabam trazendo essa diversidade, essa representação do todo, com medo de se focar em um. E é com aquele medo antigo e com essa ideia que a gente tem, que é naturalizada na gente, que se a gente falar especificamente dele, a gente está construindo racismo. Mas é para a gente também sair desse lugar de conforto e desse lugar de poder, que nesse caso a gente não tem, porque a gente não construiu o racismo já existe. Né? O que a gente precisa é desconstruir o racismo. Então, para isso, eu preciso focar num aspecto. Eu preciso escolher
um livro que trabalhe com a cultura indígena e falar com ela e representar esses povos para além desse lugar de passado. Então, às vezes, trabalhar com a cultura indígena. Por exemplo, Maurício de Souza tem lá um personagem chamado Papa Capim. O Papa Capim é um personagem indígena da época colonial, é uma representação da época colonial. Ele caça de arco e flecha. O que isso constrói no nosso imaginário social? A ideia de que ou a pessoa é indígena daquele jeito ou ela não é indígena. Então, se ela estiver vestindo calça jeans e usando celular, ela não é indígena. E os alunos da UFSCar, por exemplo, recebem essa afronta uma série de vezes, das pessoas dizerem, peraí, você não é indígena, cara? Você usa celular. Como você pode ser indígena? Cadê sua cuia e a sua mandioca para você comer? Então, assim, a gente reforça um lugar, entendeu? De estigmatização e de estereotipação. Então, o branco é o lugar do normal e os outros são esse lugar estereotipado e fechado. Então, é preciso não só trazer essas representações, como a diversidade dessas representações que foram racializadas, entendeu? Então, para além de trazer a diversidade e a diferença, é focar nas populações que são racializadas e que estão passando por esse processo de opressão, para que a gente possa desconstruir, pelo menos do ponto de vista individual, no campo particular, esse imaginário social. Sim, Mari, uma questão que eu lembrei agora é que a gente faz aqui na escola um trabalho com a professora de música com culturas indígenas, né? Então ela traz e africanas também, ela traz alguns instrumentos de origem indígena e de origem africana. E uma das coisas que a gente também aprendeu, né, e que é sempre importante, então nós vamos falar do instrumento indígena. Mas peraí, qual etnia que você está falando, né? Aonde que ela fica? Da onde que ela é no Brasil, né? Onde que ela tá? Ela já tá... isso é de agora ou isso é de antigamente? Então, a gente precisa localizar, né? Então, a gente vai falar desse instrumento ou desse tipo de música que é da etnia, que a gente aprendeu com a etnia tal, porque não é o índio, né? Eu acredito que a gente precisa estudar mais e conhecer mais, né? Lá. Então, eu acho que é importante a gente situar também e trazer isso para senão vai virar o dia do índio. Vamos colocar uma pena no cabelo, porque se você é índio, você tem pena no cabelo, né? Então isso é muito perigoso da gente reproduzir, né? Essa ideia, né? A gente só representa quem não é o normal, né? Como o normal é ser branco, então a gente acha que pode representar o índio, que pode representar o negro. Aqui em Portugal, por exemplo, esse é um debate que não é feito. Então, ainda é naturalizado aqui essa representação da população negra. Então, é normal, por exemplo, você ver num desfile de carnaval ou em espaços em que você pode usar fantasia, as pessoas fantasiadas de negros, entendeu? Como se isso fosse uma fantasia, como se não fosse a minha identidade que está sendo usada por uma pessoa branca para uma representação. É a recuperação desse pensamento colonial de que o outro, por ser inferior, pode ser representado dessa forma, né? Eu posso me fantasiar dele. Enfim, então esse é um debate importante e poder identificar essas pessoas, poder fazer uma localização de que pessoas que eu estou falando, de que grupo que eu estou falando, isso também aproxima e humaniza, sai dessa condição de estereótipo mesmo. Então, isso, de fato, é uma coisa importante. Aí, em Sorocaba, pegando gancho, a gente tem, por exemplo, um grupo infantil que trabalha com cantigas principalmente para criança, né, que é o Tempo de Brincar. O Tempo de Brincar tem um projeto chamado Ciranda dos Orixás. E é um projeto incrível. Então, o que eles fazem, né? Na Ciranda dos Orixás, obviamente, você tem um relato de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, a partir de canções, de uso de instrumentos musicais. Então, é um projeto belíssimo de ser acessado, dá para acessar as músicas pelo YouTube, né? Dá para entrar no Instagram deles, enfim, nas mídias sociais, para você aprender um pouquinho de mitologia, de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Porque é muito... Falando daquele lugar de conforto que a gente está falando, não adianta só você ligar a TV e falar, então, vou colocar aqui um personagem negro, deixa eu pegar aquilo que tem de mais fácil, vou pegar a Disney, por exemplo. Aí eu vou lá na Disney, o que você tem de personagem negra é a Princesa e o Sapo, acho que é esse o nome, né?
E a princesa é um sapo, enfim, é a única personagem que é cozinheira, né? Ela passa a vida querendo ser cozinheira, ela consegue ser cozinheira, ela vira princesa e ela continua sendo cozinheira, né? O continente africano, por exemplo, assim, tem várias representações de vários países e de vários continentes em vários contos de fadas da Disney, mas o continente africano é o único que é representado por animais, né? Com o Rei Leão. Então, assim, você não sai desse lugar de estigmatização. Então, quando eu falo que a gente precisa se movimentar e promover, de fato, uma política de ação afirmativa, ainda que seja dentro de casa, eu preciso me movimentar mesmo, preciso procurar coisa boa. Senão, o que eu vou ter acesso reconstrói e recoloca as pessoas num lugar em que a sociedade quer que elas, de fato, fiquem, entendeu? Então, tem, por exemplo, tem também no Instagram um projeto que chama Criando Crianças Pretas. E ele também serve para trabalhar com a perspectiva de educação de crianças antirracistas. Traz várias dicas, traz vários questionamentos, várias ponderações. Tem um projeto muito antigo também, patrocinado pela TV, difundido pela TV Cultura, que se chamava A Cor da Cultura. Lá você tem brincadeiras, contos, enfim, tem bastante projetos. Pessoal, eu separei alguns a aqui, gente vai depois eu cair aqui. O Instagram tá me falando que a gente tem 10 segundos. Correr aqui, desculpa te cortar, mas vamos retomar um pouquinho também. O que a gente conversou, né, é que a gente não ia conseguir falar nem metade do que a gente gostaria, né? Você me lembrou bem, você falou, quando você veio na Kindle, a gente ficou 3, 4 horas debatendo e foi só um início, né? Mas a gente tá fazendo essa live para isso mesmo, para gente que não estuda o assunto e nunca refletiu muito sobre esse assunto e que é pai e mãe de criança pequena, para a gente sair desse lugar de conforto mesmo, entender tudo que está passando ao nosso redor e tudo que está acontecendo ao nosso redor e tudo que nos é oferecido como normal e refletir sobre isso e falar, não, peraí, né? É meu momento de falar não e trazer para os meus filhos algo diferente. Então eu acho que enfim, pensando nesse objetivo, acho que você está trazendo muita informação que eu sei que você sabe, porque eu falei para as meninas que eu assisti, falei, assistam porque a Mari é muito didática, né? Então você está trazendo muita informação que tira a gente desse conforto mesmo, de falar, não, peraí, né? Olha aí o que estão te dando, o que estão te oferecendo, o que para você é normal, não é bem assim. Né? Então eu acho que está valendo para o que a gente, para o nosso objetivo, né? Que eu acho que o principal aqui, se a gente está falando com papais e mamães brancos de crianças pequenas, saia desse conforto e pesquise, e traga pluralidade para os seus filhos, porque isso só vai fazer bem, tanto para eles quanto para toda a sociedade. O pessoal está pedindo aqui as dicas que você está dando de livros e de desenhos. Então, pessoal, essa live, esses vídeos, eles vão ser salvos no YouTube da escola, no canal da escola, e daí lá a gente coloca todas as referências que a Mari está passando, algumas que ela já passou para a gente, que a gente tem na escola, e aí vocês também enviem para o e-mail da escola, né? Ou comentem aí nas redes sociais da escola dúvidas ou perguntas, ou o que mais vocês querem saber, que a gente pode estender essa conversa para um outro dia, né? Eu vou pedir para Mari, trazer alguma reflexão ou, enfim, algum assunto que você queira para finalizar, né? E enquanto isso, o pessoal pode ir escrevendo alguma pergunta que tiver, porque agora a gente vai ter tempo para perguntar, tá bom? Tá. A Keneia, acho que foi a Keneia, enfim, falou aqui que os filhos dela veem a diversidade como normal, não estigmatizam nenhuma diferença, e a minha preocupação é a sociedade. E é isso, né? Então, a gente é parte da sociedade, né? Então, eu tenho que, de fato, reforçando aquilo que eu falei, de pontuar essa diferença e de pontuar esse lugar de desigualdade que existem entre os filhos da Keneia, que são 2 crianças brancas, e os meus filhos, que são 2 crianças negras, né? Então, perceber que, por exemplo, na escola que a gente frequentava, porque os filhos nossos eram da mesma escola, a gente não tem quase representações de professores negros. A gente tem lá um professor de inglês, uma professora de teatro, e é só.
Então, a gente tem uma sociedade com 53, 54, 55% de população negra e tem 2 professores numa escola, né? Então, e aí uma outra pessoa uma vez me perguntou, e aí a questão do antirracismo, como você citou aí, vai ficar para esses professores negros? Quer dizer, se for para esses professores negros trabalhar com antirracismo, então o problema do racismo é dos negros, não é? Quando não foram nem os negros que criaram o racismo. Então, é importante que o trabalho da escola, o trabalho seja de toda a família, de toda a comunidade escolar, né? Então, é toda essa sociedade que tem que colaborar e se focar nessa desconstrução do imaginário social e nesse enfrentamento com as situações de racismo que vão decorrer na vida dos nossos filhos inevitavelmente, né? Então é preciso que o meu filho não autorize um amiguinho que não quer brincar com outro porque ele é negro, né? Eu preciso de uma criança que faça esse enfrentamento também. Eu preciso dessas atitudes, quando a gente crescer, elas vão tomando outras dimensões. Mas na educação infantil, ela vai passando por essas experiências, né? Para finalizar, eu queria contar uma historinha. Pode? Claro. As pessoas têm muitas... Como a gente tem muito preconceito, a gente foi orientado para isso, né? A gente sempre acha que falar de orixás e trazer um pouco dessa mitologia africana e afro-brasileira é uma coisa religiosa, que então não pode ser dita pela escola. Mas quando a gente está falando de mitologia africana e afro-brasileira, a religiosidade e a filosofia, elas assumem um papel único. Então, os projetos de justiça social, os projetos de equidade, passam também pelas relações com os sagrados, né? Então, eu vou trazer aqui a história de crianças para crianças, né? Então, tem uma história, os orixás, que são chamados de crianças, são os ibejis e os herês. As pessoas conhecem mais esse nome de herês, né? Até a Cidade Negra tinha uma música com esse nome, ou que falava sobre os herês, enfim. Então, era assim, os ibejis eram gêmeos, e eles eram gêmeos que adoravam tocar tambor. E eles tinham um tambor mágico. Eles também eram seres muito fantásticos, assim, né? Então, eles eram filhos de Oxum, que é uma rainha das águas doces, é uma divindade que representa a prosperidade no mundo, e eram filhos de Xangô, que é um rei que representa a justiça. E aí eles ganharam de presente da madrinha deles, que é Iemanjá, a rainha das águas, e também protetora das crianças, um tambor, que era esse tambor mágico. E eles adoravam tocar esse tambor. E aí o que aconteceu é que naquela época, na sociedade em que eles viviam, a morte apareceu e começou a pregar uma série de armadilhas na sociedade. Então, em todos os lugares que as pessoas andavam, existiam várias armadilhas e as pessoas caíam nessas armadilhas e morriam. A morte comia todo mundo. E ela já não estava mais deixando ninguém escapar. Então, eram idosos que morriam, eram pessoas jovens, eram crianças que morriam, todo mundo morria, ninguém conseguia escapar da armadilha delas. Então, sacerdotes, bruxos, milhares de pessoas fizeram reuniões para tentar fazer esse enfrentamento com a morte, mas ninguém conseguiu. E aí os ibejis tiveram uma ideia e conversaram com os sacerdotes, que são as pessoas mais velhas da comunidade, receberam autorização para fazer isso, com um pouco de desconfiança, porque, enfim, eles eram crianças, né? Como é que as crianças iam conseguir vencer a morte, que era uma coisa muito forte. Mas eles receberam autorização e foram. E o plano era o seguinte, eles tinham que entrar na floresta, eles entraram na floresta, então um dos gêmeos entrou à frente e percebeu onde é que estava a morte. Então, chegando perto dela, ele colocou o tambor no chão e começou a tocar insistentemente. E eles tocavam muito bem, né? A morte, ao ouvir aquele som, começou a dançar. E ela não conseguia parar de dançar, porque era uma música eletrizante. E eles tocavam cada vez mais. E a morte ia dançando, 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 dançando. E ficava muito cansada, porque ela era um som eletrizante. E eles não se cansavam. Na verdade, quando um cansava, o outro irmão substituía. Então aquela música não parava. E aí a morte, né, já esgotada, implorou para eles: pelo amor de Oxalá, para com esse tambor, com essa música, porque eu não tô aguentando mais, né? Os meus pés não aguentam mais, eu vou ceder. E aí eles decidiram que poderiam parar, mas eles fizeram um pacto com a morte antes. Então é o seguinte, a gente pode parar, só que você vai ter que tirar essas armadilhas da sociedade. Não dá para as pessoas morrerem.
Não dá para as pessoas morrerem antes da hora, não dá para as crianças continuarem morrendo, entendeu? E a morte autorizou. Então, assim, os IBGs, com a sua sagacidade infantil, brincando, se divertindo, tocando tambor, com toda a sua alegria e com toda a sua potência, conseguiram salvar a humanidade das armadilhas da morte, entendeu? E eu acho que essa é uma história muito fundamental, tanto para a gente recuperar a importância da história e cultura africana e afro-brasileira, quanto para ficar, inclusive, triste, né? Por perceber que na nossa sociedade as crianças não têm conseguido escapar da morte. As crianças negras não têm conseguido. Então, isso é um grito para que a gente saia desse lugar de conforto e, de fato, faça alguma coisa nessa luta antirracista. Porque se a gente está confortável, sabendo que as crianças não estão conseguindo escapar da morte, a gente precisa rever nosso lugar de humanidade no mundo, né? Então, é um pouco esse recadinho que eu queria dar, agradecer você por essa oportunidade, por estar aqui debatendo esse assunto que de fato é pertinente, de fato é muito importante para a construção e para a reconstrução de todos nós, para a sociedade nesse momento, mas para a sociedade há muitos séculos, né? Esperar que as pessoas não assumam a educação ou a proposta de ser antirracista no seu cotidiano como uma ação de hoje, como uma questão da moda, mas como uma ação de fato para a vida, porque o que a gente está falando aqui é de negociação de vida mesmo. A gente está falando de reestruturar a nossa sociedade, de repensar ela de uma outra forma. A gente está falando de educação como processo de formação permanente, né? E para isso tem que estar todo mundo junto, todo mundo neste trabalho. Então é isso. Obrigada, Ju, e parabéns, viu? Imagina, Mari, eu que agradeço, né? Eu espero que a gente tenha, que eu tenha conseguido dar o espaço que você merecia e que a gente precisava aqui para os pais ouvirem, né? Na minha aqui, na minha pouco conhecimento nisso, né? Mas muito interessada em ouvir e já pensando aqui o que eu vou precisar fazer na minha vidinha de mãe e de diretora de escola para contribuir e para fazer o nosso papel, né? Então, eu fico grata pelas suas palavras. Eu acho que todo mundo aqui deve ter aprendido muito. E, enfim, né? Vamos dando esse passinho aí e seguir aprendendo e principalmente começar a agir, né? Isso. Pessoal, muito obrigada por todo mundo que assistiu, tá? O vídeo vai estar lá no canal do YouTube da Kindle. E a Mari, daí, Mari, você me passa as referências que você citou, que já está aí na sua telinha, e para eu colocar lá, tá bom, pessoal? E aí, Isso. Deixa eu fazer igual no programa da Xuxa. Manda beijo para a família, que tem família assistindo. Manda beijo para os amigos que estão assistindo, que passaram por aí, que deram um oi. Eu vi o Gustavo, vi a Érica, vi meu padrinho, a família, minha prima, Marco Paulo, um monte de gente. Beijo para todo mundo, a Tabita, né? a Valderez te mandou um beijo também aqui, minha vizinha, que te conhece. Sim, é verdade. A Val me conhece mesmo. A gente trabalhava junto na prefeitura. Legal. Então tá bom. Marco Pereira, um outro amigo também. É isso. O Danilo, meu marido, ele adora a Tereza Cristina e hoje tem uma live da vida da Elza Soares, que é uma personalidade negra importantíssima. Então vão ter várias representações, várias mulheres negras aparecendo, contando, relatando suas histórias e cantando essa Elza Soares, né? Então é uma oportunidade super importante da gente aprender, a gente do mundo adulto, aprender e vivenciar um pouquinho dessa história e dessa cultura. Nesse caso, a gente está falando de uma cultura afro-brasileira, né? Então, fica a dica aqui. Tá bom, e aí vão ter outras dicas lá que você citou aí, que tem muito material também voltado para criança, né? Que a gente vai. Bastante. Tá bom, pessoal? Obrigada, Mari. Thank you. Muito obrigada. Beijo, Ju. Obrigada a vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau.